Nas ruas não se fala em outra coisa. Eu acho uma coisa absurdo eu acho. Pouca vergonha, né? O homem disse que não deve nada, que não tem nada, pode ser julgado, agora procuram uma saída dessa aí, né? Não devia ter assumido esse cargo de ministro, porque está errado, ele assumiu uma coisa, com medo de ser preso, né? Já não é de hoje que o cenário político do país virou assunto no dia a dia dos brasileiros. E tudo começou lá atrás com o escândalo do Mensalão, que tempos depois ficou esquecido. Mas após alguns anos surge uma nova polêmica, a Lava Jato. A operação, que foi deflagrada em 2014, investiga um grande esquema de lavagem e desvio de dinheiro envolvendo a Petrobras, grandes empreiteiras do país e políticos, sendo que uma das primeiras prisões foi a do doleiro Alberto Iosef. A Lava Jato é considerada uma das maiores investigações de corrupção na história do Brasil e não é à toa. Os números que resumem o caso são grandiosos. Em 2 anos, já foram recuperados mais de 4 bilhões de reais desviados da Petrobras. Cerca de 140 prisões foram realizadas. 50 acordos de delação premiada foram filmados e investigados. Os prejuízos somam em mais de 29 bilhões de reais aos cofres públicos. Até agora já foram contabilizadas 93 condenações. É uma vergonha esse país, né? A gente, às vezes tem que ter vergonha de falar que mora no Brasil, sendo que o Brasil deveria ser um país bom, maravilhoso de se viver, né? E tá aí essa vergonha, os políticos não combinam, né? Só pensam em roubar, só pensam em si próprio, né? Não tem a capacidade de fazer um país melhor, né? Ter uma educação melhor, uma saúde melhor para nós, né? Uma vergonha, eu acho absurdo. É, dona Nancy, mas esta história a cada dia vem ganhando um capítulo diferente. Há poucas semanas, a Lava Jato chegou até o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que agora é investigado por lavagem de dinheiro e falsidade ideológica por causa de uma suposta ocultação de um apartamento triplex em Guarujá, que está no nome da empreiteira OAS, que também é envolvida no esquema de desvio de recursos da Petrobras. Em paralelo à operação, foi ainda expedido pelo Ministério Público um mandato de prisão preventiva contra o petista. Resultado: o Brasil mais uma vez vai às ruas. Ele está indignado com a política do país. Ele está saindo, indo embora, pedindo demissão em trabalho aqui, que não tem condições de viver uma vida digna, nem nada, né? Qualidade de vida. Quando não é financeiro, é na rua aí, não pode sair, não tem segurança, não tem nada. Então, ele está abandonando o trabalho aqui para ir embora do país. Quem sofre? Os pais, as mães, né? Bom, e quando todo mundo achava que as novidades políticas iriam dar finalmente uma trégua, o que antes era apenas uma suposição da oposição ao governo virou uma realidade. A presidenta da República anunciou Lula como novo ministro da Casa Civil, um dos cargos mais importantes do gabinete presidencial. Esta, para você ter noção, é a primeira vez que um ex-presidente assumiu um ministério. Eu conto com a experiência do ex-presidente Lula. Conto com a identidade que ele tem com esse país. A sua presença aqui, companheiro Lula, prova que você tem a grandeza dos estadistas e a humildade dos verdadeiros líderes. Prova que não há obstáculos à nossa disposição de trabalhar juntos pelo Brasil. Como ministro, o ex-presidente ganha foro privilegiado para responder aos processos judiciais, inclusive pelo pedido de prisão preventiva. Tudo porque, com o cargo, o julgamento migra do âmbito do juiz Sérgio Moro para o Supremo Tribunal Federal. E aí, o que será que os eleitores acharam disso? Esperar agora, não fazer dívida, não fazer nada, esperar ver o que vai acontecer. Porque ninguém sabe o rumo que vai tomar essas coisas. Se a Dilma vai ter o impeachment da Dilma, não vai ter, se vai sair, se fica, se não fica. Então agora todo mundo tem que ter cautela, né? Tomar cuidado. O que vai fazer agora?
A posse do ministério aconteceu na manhã desta quinta-feira no Palácio do Planalto. Neste momento, a presidenta da República assina o termo que dá posse ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no cargo de ministro de Estado, chefe da Casa Civil. Convidamos o novo ministro a assinar seu termo de posse. Mas o novo ministro tem ainda outra batalha pela frente. É que o juiz do Distrito Federal derrubou o ato com uma liminar que suspendeu a nomeação do novo chefe da Casa Civil. São indas e vindas que alimentam ainda mais uma crise que está longe de ser apenas econômica. Sabe, porque você não sabe o que pensa, né? É um rolo todos os dias, você vê. Eu acho assim, ó, não deve nada, mas como é que nós ficamos? Cenário que já vem influenciando a sociedade, principalmente a mais jovem. Porque eu sempre, nós estudantes, nós jovens, querendo ou não, nós somos influenciados pelos nossos pais, pelos nossos professores. E eu sempre vi meu pai, minha mãe votando, eu sempre soube. E eu sempre tive por dentro de tudo isso. E eu acho que não tem um partido perfeito, não tem ninguém perfeito, mas tem aquele que pratica menos a corrupção dentro do nosso país. Porque atualmente eles não estão pensando em melhorar o Brasil, eles estão pensando em ficar no poder e pronto. Eles só pensam nisso. E nós temos que conseguir achar alguém, isso se existe, alguém para poder assumir e se preocupar conosco, e não com quanto tempo eles vão ficar lá no poder. Para este sociólogo, a participação da população hoje na política está mais ativa. Porém, o brasileiro precisa primeiro entender que a corrupção não está apenas na política. Olha, eu gostaria que esse impacto fosse muito maior do que está sendo. Nós estamos passando por um momento de crise econômica e todo momento de crise temos uma tendência de escolher um culpado. E estamos apontando como culpado a administração atual. Então, manifestações, protestos, movimentos, pedido de impeachment, isso é positivo do ponto de vista da sociedade exercendo seu papel na democracia de participação política. Por outro lado, isso esconde, mascara uns problemas que não são do governo, que são estruturais, são problemas que estão presentes dentro da nossa cultura, como a corrupção. A corrupção não é exclusividade de um governo. A corrupção está no nosso dia a dia. O Brasil está se destacando porque ele está conseguindo investigar, a Polícia Federal e o Ministério Público estão tendo autonomia de investigar e colocar atrás das grades. Fizeram isso com o Mensalão, estão fazendo isso com a Operação Lava Jato. Isso, no cenário internacional, tem uma visão muito positiva, muito otimista, porque os investidores, eles olham para o Brasil e falam, poxa, colocar o dinheiro nesse país pode ser mais interessante que colocar num país que eu sei que tem corrupção como o Brasil tem, mas que não tem investigação. Como não teve no Brasil, desde a época da ditadura até hoje, ou desde sempre, o Brasil sempre teve corrupção, mas nunca teve investigação. Então isso, num cenário internacional, é positivo para o nosso país. Se teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe, gentil pátria amada, Brasil.